O barulho seco de disparos interrompeu a rotina de uma tarde comum em Diadema. Em poucos minutos, moradores começaram a se aglomerar nas ruas estreitas da periferia, tentando entender o que estava acontecendo. O movimento de viaturas chamava a atenção de todos. A tensão podia ser sentida no ar. Pessoas saíam às portas de suas casas, observavam a distância e trocavam olhares de preocupação. Algo grave havia acontecido. Naquele dia, 25 de agosto de 1987, um jovem de apenas 19 anos perderia a vida em circunstâncias que, décadas depois, continuariam cercadas por dúvidas e controvérsias. Seu nome era Fernando Ramos da Silva. Mas para grande parte do Brasil, ele era conhecido por outro nome. Era o menino que havia emocionado o país inteiro ao interpretar Pichote, personagem principal de um dos filmes mais impactantes da história do cinema brasileiro. A notícia começou a se espalhar rapidamente pelos bairros da região. Inicialmente, surgiam apenas fragmentos de informação. Comentava-se que havia ocorrido uma perseguição policial. Outros falavam em tentativa de assalto. Alguns diziam que um grupo de jovens havia sido abordado por policiais militares. Ninguém parecia saber exatamente o que havia acontecido. Enquanto isso, familiares e conhecidos eram tomados por uma sensação crescente de angústia. O nome de Fernando começou a surgir nos comentários de moradores que acompanhavam a movimentação das autoridades. Aos poucos, o rumor se transformou em certeza. O jovem ator estava envolvido na ocorrência. A versão apresentada pelas autoridades parecia simples. Segundo os relatos iniciais, policiais perseguiam suspeitos ligados a uma ação criminosa. Durante a perseguição, Fernando teria tentado escapar. Ainda de acordo com a narrativa oficial, ele estaria armado e teria reagido à abordagem, provocando um confronto que terminou de forma trágica. Mas desde os primeiros momentos surgiram vozes discordantes. Moradores da região afirmavam que a cena não havia acontecido daquela maneira. Algumas testemunhas relataram ter ouvido os disparos sem perceber uma troca intensa de tiros. Outras pessoas diziam que Fernando não representava ameaça quando foi atingido. As versões conflitantes começavam a transformar uma ocorrência policial em um caso que despertaria questionamentos por muitos anos. À medida que a notícia avançava pelos jornais, rádios e programas de televisão, um detalhe tornava tudo ainda mais impactante. Não se tratava de um desconhecido. Fernando Ramos da Silva havia se tornado um símbolo nacional ainda criança. Poucos anos antes, seu rosto era reconhecido dentro e fora do Brasil. Sua atuação no filme que retratava a dura realidade dos menores abandonados havia emocionado espectadores em diversos países. Muitos lembravam daquele garoto de olhar marcante, capaz de transmitir sofrimento, inocência e resistência ao mesmo tempo. Agora, porém, a realidade parecia ter ultrapassado a própria ficção. A ironia era impossível de ignorar. O jovem que havia interpretado um menino marginalizado pela sociedade acabava envolvido em uma história que lembrava os mesmos problemas retratados nas telas. A fronteira entre cinema e vida real parecia desaparecer diante dos olhos do público. Nas horas seguintes, a repercussão ganhou força. Repórteres começaram a buscar informações no local da ocorrência. Familiares passaram a contestar publicamente a versão oficial. Amigos e conhecidos também demonstravam incredulidade diante do que estava sendo divulgado. As perguntas começaram a surgir em velocidade maior do que as respostas. Fernando realmente estava armado? Houve uma troca de tiros como afirmavam os policiais? As testemunhas estavam certas ao dizer que os acontecimentos ocorreram de forma diferente? Por que existiam relatos tão contraditórios sobre os mesmos minutos? Enquanto essas dúvidas se multiplicavam, outra questão ganhava espaço entre aqueles que acompanhavam o caso. Como um jovem que havia alcançado reconhecimento internacional ainda na adolescência terminara naquele cenário? A resposta não era simples. Por trás do personagem famoso existia uma trajetória marcada por dificuldades que poucas pessoas conheciam em profundidade. A fama havia chegado cedo, mas não trouxera estabilidade. Os aplausos recebidos nos festivais de cinema não haviam sido suficientes para mudar completamente a realidade da periferia onde Fernando crescerá. Com o passar dos anos, o brilho dos holofotes desapareceu. O garoto admirado pelo público voltou a enfrentar os mesmos desafios que cercavam milhares de jovens pobres das grandes cidades brasileiras. Enquanto muitos ainda o enxergavam como personagem do cinema, sua vida seguia um caminho muito mais complicado longe das câmeras. Mas naquela tarde de agosto,
Nada disso ainda estava completamente claro para o país. O que existia era apenas um fato incontestável: Fernando Ramos da Silva estava morto. E ao redor dessa morte começava a nascer um mistério que jamais seria totalmente resolvido. Nos dias seguintes, exames periciais, depoimentos de testemunhas e investigações oficiais passariam a revelar contradições que abalariam a narrativa inicial. Quanto mais detalhes surgiam, mais difícil se tornava compreender o que realmente havia acontecido. E enquanto o Brasil tentava entender as circunstâncias daquela morte, uma pergunta começava a ecoar entre jornalistas, moradores, familiares e especialistas. Antes de se tornar o jovem cercado por controvérsias naquela tarde em Diadema, quem realmente era Fernando Ramos da Silva? E como o garoto escolhido para representar uma das histórias mais marcantes do cinema brasileiro acabou vendo sua própria vida seguir por um caminho tão semelhante ao do personagem que o tornou famoso? Muito antes das manchetes sobre sua morte, muito antes das investigações e das controvérsias que cercariam seus últimos momentos, Fernando Ramos da Silva era apenas mais uma criança tentando crescer em meio às dificuldades da periferia de São Paulo. Sua história começou longe dos holofotes, em um ambiente onde os desafios faziam parte da rotina e onde os sonhos pareciam, muitas vezes, luxos inalcançáveis. As ruas onde Fernando passou a infância eram marcadas pelo movimento constante de trabalhadores, pelo som das conversas nas calçadas e pela luta diária de famílias que buscavam sobreviver em condições precárias. O Brasil atravessava um período de profundas desigualdades sociais, e a realidade vivida por milhares de crianças das periferias urbanas era muito diferente daquela mostrada nas propagandas e nos programas de entretenimento da televisão. Desde cedo, Fernando aprendeu a conviver com limitações. A falta de recursos era uma presença constante. Ainda assim, como tantas outras crianças, encontrava maneiras de brincar, fazer amizades e construir pequenas alegrias em meio às dificuldades. Quem o conheceu naquela época costumava descrevê-lo como um garoto de personalidade forte, observador e dono de uma expressão que transmitia muito mais maturidade do que sua idade permitia imaginar. Ninguém poderia prever que aquele menino seria descoberto por uma equipe de cinema e acabaria se transformando em um dos rostos mais conhecidos do país. No final da década de 1970, o diretor Hector Babenco preparava um projeto ambicioso. Seu objetivo era retratar a dura realidade dos menores abandonados e jovens marginalizados que viviam nas ruas brasileiras. Para isso, buscava rostos autênticos, capazes de transmitir uma verdade que atores experientes talvez não conseguissem reproduzir. A seleção foi extensa. Centenas de jovens foram observados durante testes e entrevistas. O desafio era encontrar alguém que não apenas interpretasse o personagem principal, mas que carregasse em si a intensidade necessária para dar vida àquela história. Foi nesse processo que Fernando chamou atenção. Seu jeito natural, sua expressão séria e sua capacidade de transmitir emoção impressionaram os responsáveis pela produção. Entre inúmeros candidatos, ele foi escolhido para interpretar o personagem que daria nome ao filme, Pichote. Para um garoto vindo da periferia, aquela oportunidade parecia algo impossível de imaginar. De repente, sua rotina mudava completamente. Os dias passaram a ser ocupados por gravações, ensaios e experiências que poucos jovens de sua idade teriam a chance de viver. As filmagens apresentaram a Fernando um mundo totalmente diferente daquele que conhecia. Câmeras, refletores, equipes de produção e cenários tornaram-se parte do seu cotidiano. Mesmo sem experiência profissional como ator, ele demonstrava uma naturalidade impressionante diante das lentes. Quando o filme foi lançado, o impacto foi imediato. A produção recebeu elogios da crítica nacional e internacional. A história emocionava por sua dureza e realismo. O público era confrontado com uma realidade que muitos preferiam ignorar. No centro de tudo estava Fernando, cuja interpretação foi considerada extraordinária por especialistas e espectadores. De uma hora para outra, o menino da periferia tornou-se conhecido muito além dos limites de sua comunidade. Seu rosto aparecia em jornais, revistas e reportagens. O filme atravessou fronteiras e chamou atenção em diversos países. Críticos destacavam a autenticidade de sua atuação, e muitos acreditavam que uma carreira promissora estava apenas começando. Mas a fama trouxe uma ilusão que logo começaria a se desfazer. Ao contrário do que muitos imaginavam, o sucesso artístico não transformou completamente sua realidade. Embora tivesse conquistado reconhecimento, Fernando continuava enfrentando as mesmas dificuldades econômicas que acompanhavam sua família.
O cinema brasileiro daquela época não oferecia a estrutura necessária para garantir estabilidade financeira a jovens atores vindos de contextos vulneráveis. Com o passar dos anos, as oportunidades diminuíram. Os convites para novos trabalhos não surgiram na mesma intensidade que o sucesso inicial fazia parecer possível. A atenção da imprensa gradualmente desapareceu. O garoto que havia sido celebrado em festivais internacionais começava a descobrir que a fama podia ser passageira. Enquanto o país seguia admirando o personagem Pichote, Fernando precisava lidar com problemas concretos da vida adulta que se aproximava. As responsabilidades aumentavam. As dificuldades financeiras permaneciam. A distância entre o reconhecimento público e a realidade cotidiana tornava-se cada vez mais evidente. Essa transformação não aconteceu de forma repentina. Foi um processo silencioso, quase invisível para quem acompanhava sua história apenas pelos jornais. Aos poucos, o brilho dos holofotes foi sendo substituído pelas preocupações comuns de um jovem tentando encontrar seu lugar em um ambiente marcado pela escassez de oportunidades. Ainda assim, o personagem que interpretara jamais deixou de acompanhá-lo. Em entrevistas, reportagens e conversas, seu nome quase sempre aparecia ligado ao filme. Para o público, Fernando e Pichote pareciam inseparáveis. Mas por trás daquela imagem existia uma pessoa real, tentando construir uma vida própria muito além da obra que o havia tornado famoso. Os anos avançaram, e a distância entre o sonho do cinema e a realidade das ruas tornou-se cada vez menor. O garoto que um dia representou a exclusão social nas telas começava a enfrentar desafios que lembravam, de forma inquietante, alguns dos temas retratados pelo próprio filme. Era como se a ficção e a realidade estivessem lentamente se aproximando. E enquanto o país se lembrava do sucesso inesperado daquele menino descoberto na periferia, Fernando caminhava para uma fase de sua vida marcada por dificuldades, escolhas complexas e circunstâncias que o colocariam novamente diante de situações capazes de mudar seu destino para sempre. No próximo capítulo, a fama começará a desaparecer, e a vida real mostrará um caminho muito mais duro do que qualquer roteiro de cinema poderia prever. O tempo passou sem fazer alarde. Enquanto o nome de Pichote permanecia vivo na memória de críticos de cinema e admiradores da obra, a vida de Fernando Ramos da Silva seguia um caminho muito diferente daquele que muitos imaginavam para um jovem que havia conquistado reconhecimento internacional ainda na adolescência. Os aplausos diminuíram. As entrevistas tornaram-se cada vez mais raras. As reportagens que antes celebravam sua atuação passaram a surgir com menos frequência. Aos poucos, o brilho da fama foi desaparecendo, deixando espaço para uma realidade que nunca havia deixado de existir por completo. Para quem observava de longe, era fácil acreditar que o sucesso do filme havia mudado tudo. Mas a verdade era mais complexa. Fernando continuava pertencendo ao mesmo ambiente onde crescerá. Continuava cercado pelos mesmos desafios sociais que atingiam milhares de jovens das periferias brasileiras durante os anos 1980. A década era marcada por profundas dificuldades econômicas. O desemprego crescia. A inflação corroía salários. Muitas famílias lutavam diariamente para manter uma vida minimamente estável. Em bairros periféricos da Grande São Paulo, as oportunidades eram limitadas, especialmente para jovens com pouca escolaridade e poucas perspectivas profissionais. Fernando tentou construir uma vida além da imagem do personagem que o havia tornado famoso. Como qualquer jovem entrando na vida adulta, precisava trabalhar, ajudar a família e encontrar seu próprio caminho. No entanto, carregar o peso de uma fama passageira nem sempre facilitava as coisas. Muitas pessoas ainda o reconheciam nas ruas. Algumas se aproximavam para comentar sobre o filme. Outras demonstravam surpresa ao vê-lo vivendo uma rotina comum, distante do glamour que imaginavam existir por trás do cinema. Para o público, Fernando continuava sendo Pichote. Mas para ele, aquela identidade começava a se tornar uma espécie de sombra difícil de abandonar. A indústria cinematográfica brasileira da época não oferecia uma estrutura capaz de transformar automaticamente jovens atores em artistas com carreiras consolidadas. Depois do sucesso inicial, novos papéis importantes não surgiram na mesma proporção. As oportunidades diminuíram gradualmente. Enquanto isso, as responsabilidades aumentavam. Fernando constituiu família ainda muito jovem. Tornou-se pai. Precisava garantir sustento para quem dependia dele. Como milhares de brasileiros, passou a enfrentar preocupações relacionadas ao trabalho, renda e sobrevivência diária. A realidade da periferia também estava mudando.
A violência urbana crescia em diversas regiões metropolitanas do país. Problemas relacionados à criminalidade tornavam-se cada vez mais frequentes. A presença policial aumentava em muitos bairros, frequentemente acompanhada por denúncias de abusos e confrontos que geravam medo entre moradores. Nesse cenário, jovens pobres eram frequentemente vistos com desconfiança. Muitas vezes, bastava morar em determinada região para se tornar alvo de suspeitas. Era um contexto social duro, marcado por desigualdades que pareciam se aprofundar a cada ano. Fernando vivia exatamente nesse ambiente. Ao longo dos anos, seu nome passou a aparecer ocasionalmente associado a pequenos problemas com a justiça. Algumas dessas situações foram amplamente divulgadas pela imprensa. Outras ganharam proporções maiores do que os próprios fatos permitiam concluir. Como acontecia frequentemente com figuras públicas, sua vida passou a ser observada sob um olhar diferente daquele direcionado às demais pessoas da comunidade. A cada nova notícia, surgia a comparação inevitável entre o ator e o personagem que interpretara na infância. Muitos veículos destacavam a ironia daquela trajetória. O menino que havia representado um jovem marginalizado nas telas agora enfrentava dificuldades reais semelhantes às retratadas no filme. Essa narrativa passou a ser repetida inúmeras vezes, reforçando uma associação que Fernando talvez nunca tenha conseguido controlar completamente. Mas a vida raramente segue caminhos simples. Entre as manchetes e os comentários públicos existia uma pessoa tentando lidar com desafios concretos. Existia um jovem que carregava sonhos interrompidos, responsabilidades familiares e limitações impostas por um contexto social extremamente difícil. Enquanto o país observava sua trajetória à distância, Fernando seguia vivendo a rotina da periferia. Conversava com amigos, trabalhava quando surgiam oportunidades e tentava construir algum tipo de estabilidade. Porém, as dificuldades continuavam presentes. Com o passar do tempo, a distância entre o sucesso do passado e a realidade do presente tornava-se cada vez mais evidente. O menino admirado por críticos internacionais já não existia da mesma forma. Em seu lugar havia um homem jovem enfrentando os obstáculos de uma vida marcada por desafios constantes. Ainda assim, poucos poderiam imaginar que os acontecimentos mais decisivos de sua história estavam prestes a acontecer. No segundo semestre de 1987, Fernando continuava vivendo em Diadema. Nada indicava que, em questão de semanas, seu nome voltaria às manchetes de todo o país. Desta vez, porém, não seria por causa de um filme. Seria por causa de uma ocorrência policial que rapidamente se transformaria em um dos episódios mais controversos da década. Uma perseguição, relatos contraditórios, testemunhas apresentando versões diferentes das autoridades. E uma morte que deixaria mais perguntas do que respostas. Naquele momento, ninguém sabia que os próximos acontecimentos transformariam Fernando Ramos da Silva em símbolo de um debate muito maior do que sua própria história pessoal. E quando a tarde de 25 de agosto de 1987 finalmente chegou, tudo o que parecia apenas mais um capítulo difícil de sua vida passou a integrar o mistério que continuaria sendo discutido muito tempo depois que os disparos cessaram. As horas que seguiram a morte de Fernando Ramos da Silva foram marcadas por confusão, declarações desencontradas e uma crescente sensação de que a história estava longe de ser simples. Enquanto familiares tentavam compreender o que havia acontecido, autoridades começavam a registrar oficialmente os acontecimentos daquela tarde em Diadema. Mas, desde o início, algo chamava atenção: as versões apresentadas pareciam não se encaixar perfeitamente. A narrativa oficial divulgada pelas autoridades afirmava que Fernando estava envolvido em uma ocorrência policial relacionada a uma tentativa de assalto. Segundo os relatos iniciais, ele teria participado da ação ao lado de outros jovens. Durante a perseguição, os suspeitos teriam tentado escapar e, em determinado momento, ocorreu um confronto que terminou com Fernando atingido por disparos. Para os responsáveis pela ocorrência, tratava-se de uma reação diante de uma situação de risco. Mas fora dos relatórios oficiais, uma história diferente começava a circular. Moradores da região passaram a relatar detalhes que levantavam dúvidas sobre a dinâmica dos acontecimentos. Algumas testemunhas afirmavam que ouviram os tiros, mas não perceberam sinais claros de uma troca intensa de disparos. Outras pessoas declaravam que a situação parecia ter ocorrido de maneira muito diferente daquela apresentada publicamente. Esses relatos começaram a chamar a atenção da imprensa. Jornalistas que chegaram ao local nos dias seguintes perceberam rapidamente que existiam versões conflitantes sobre os mesmos fatos.
O caso passou a despertar interesse não apenas pela morte de um ex-ator conhecido nacionalmente, mas também pelas circunstâncias em que tudo aconteceu. A família de Fernando teve papel importante nesse questionamento. Parentes declararam não acreditar integralmente na versão apresentada pelas autoridades. Para eles, diversos pontos permaneciam sem explicação convincente. A dor da perda rapidamente se misturou à busca por respostas. Cada nova entrevista parecia produzir mais perguntas. O que exatamente ocorreu nos minutos que antecederam os disparos? Fernando estava realmente armado? Houve confronto ou apenas uma abordagem que terminou de forma trágica? As testemunhas estavam relatando fatos concretos ou interpretações influenciadas pela emoção do momento? As investigações avançavam lentamente enquanto essas dúvidas se acumulavam. Peritos analisaram os elementos disponíveis. Policiais envolvidos prestaram depoimentos. Testemunhas também foram ouvidas. No entanto, como acontece em muitos casos controversos, a reconstrução exata dos acontecimentos mostrou-se extremamente difícil. A ausência de registros visuais, comuns em investigações modernas, dificultava ainda mais o trabalho. Na década de 1980, não existiam câmeras corporais, sistemas amplos de monitoramento urbano ou recursos tecnológicos capazes de documentar cada etapa de uma ação policial. Grande parte da reconstrução dependia de depoimentos. E justamente aí residia o problema. Os relatos não eram totalmente compatíveis entre si. Enquanto alguns sustentavam a versão oficial, outros apresentavam interpretações diferentes sobre a sequência dos acontecimentos. Essa divergência impediu que surgisse uma narrativa amplamente aceita por todos os envolvidos. A repercussão nacional ampliou ainda mais o debate. Muitos veículos de comunicação passaram a abordar o caso como símbolo de questões maiores presentes na sociedade brasileira. O episódio não era visto apenas como a morte de um ex-ator. Tornava-se parte de uma discussão sobre violência urbana, relações entre polícia e população periférica e o destino de jovens que cresciam em ambientes marcados pela desigualdade social. A própria trajetória de Fernando contribuiu para isso. Era impossível ignorar o simbolismo envolvido. O jovem que havia interpretado um personagem vítima da exclusão social agora aparecia novamente no centro das manchetes, desta vez em uma história real cercada por controvérsias. Essa coincidência reforçou o interesse público pelo caso. Durante meses, reportagens especiais, entrevistas e debates buscaram esclarecer o que realmente havia acontecido. No entanto, quanto mais informações surgiam, mais evidente ficava que algumas respostas talvez jamais fossem encontradas de forma definitiva. Ao longo dos anos, diferentes interpretações continuaram coexistindo. Para alguns, os acontecimentos seguiram exatamente a versão apresentada pelas autoridades. Para outros, persistiam dúvidas suficientes para impedir uma conclusão totalmente segura. A ausência de consenso transformou a morte de Fernando em um tema que continuaria sendo discutido muito depois do encerramento das investigações oficiais. O próprio tempo contribuiu para aumentar o mistério. Testemunhas seguiram caminhos diferentes. Memórias tornaram-se menos precisas. Documentos permaneceram sujeitos às limitações da época. O caso foi gradualmente deixando as manchetes, mas nunca desapareceu completamente da memória coletiva. Sempre que o filme Pichote era lembrado, a história de Fernando voltava a ser mencionada. Sempre que debates sobre violência policial ou exclusão social surgiam, seu nome reaparecia. E assim, décadas depois, a pergunta continuava viva. O que realmente aconteceu naquela tarde de agosto de 1987? Talvez nunca exista uma resposta capaz de satisfazer completamente todos os lados envolvidos. Mas uma coisa era inegável: a morte de Fernando Ramos da Silva ultrapassou os limites de uma simples ocorrência policial e transformou-se em um dos episódios mais simbólicos da história recente brasileira. E enquanto as dúvidas permaneciam sem solução definitiva, outro aspecto da história começava a ganhar força. A memória de Fernando deixava de estar ligada apenas à controvérsia de sua morte e passava a representar algo maior: o retrato de uma geração de jovens que enfrentou obstáculos enormes, muitas vezes sem as oportunidades necessárias para mudar seu destino. Era nesse legado que sua história encontraria sua última e mais duradoura dimensão. O tempo costuma apagar muitos nomes da memória coletiva. Casos que um dia ocuparam manchetes acabam substituídos por novas notícias, novas tragédias e novas histórias. Mas algumas trajetórias resistem ao esquecimento.
Décadas após sua morte, Fernando Ramos da Silva continua sendo lembrado não apenas pelo desfecho trágico de sua vida, mas pelo significado que sua história passou a carregar para diferentes gerações de brasileiros. Quando as investigações perderam espaço nos jornais e a comoção inicial diminuiu, permaneceu uma sensação incômoda. Muitas pessoas continuavam acreditando que nem todas as perguntas haviam sido respondidas. O caso não produziu uma conclusão capaz de encerrar completamente o debate. Pelo contrário, com o passar dos anos, a ausência de certezas alimentou ainda mais o interesse em compreender o que realmente aconteceu. Mas o legado de Fernando ultrapassava os limites da investigação. Sua história passou a ser vista como o retrato de uma realidade muito maior. O menino descoberto em uma comunidade humilde, transformado em símbolo do cinema nacional e depois devolvido às dificuldades da vida cotidiana, tornou-se uma representação das contradições sociais do Brasil. Sua trajetória parecia reunir, em uma única vida, temas que continuavam presentes no país: desigualdade, exclusão, falta de oportunidades e a vulnerabilidade enfrentada por milhares de jovens das periferias. Para muitos estudiosos do cinema brasileiro, Fernando permanece ligado a uma das obras mais importantes já produzidas no país. O filme que o revelou continua sendo analisado em universidades, festivais e debates culturais. Novas gerações descobrem a obra e se impressionam com a intensidade de sua atuação. E inevitavelmente surge a mesma surpresa. Aquele jovem ator não era um profissional experiente. Não havia passado anos estudando interpretação. Sua força diante das câmeras vinha justamente da autenticidade que transmitia. Era impossível assistir ao filme sem perceber a presença marcante daquele garoto que, sem saber, entraria para a história do cinema brasileiro. Mas existe uma ironia dolorosa nesse reconhecimento. Enquanto o personagem Pichote se tornou imortal na cultura nacional, Fernando não teve a mesma oportunidade de construir uma trajetória longa. Sua vida foi interrompida cedo demais, deixando para trás inúmeras possibilidades que jamais seriam realizadas. Com o passar dos anos, documentários, reportagens especiais e livros voltaram a revisitar sua história. Muitos buscavam compreender a relação entre a ficção e a realidade. Outros procuravam investigar novamente os acontecimentos de 1987. Alguns tentavam responder perguntas que permaneciam abertas desde aquele dia. No entanto, quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava alcançar certezas absolutas. As testemunhas envelheciam. As memórias se tornavam menos precisas. Os documentos permaneciam limitados pelo contexto da época. O mistério continuava existindo porque parte das respostas talvez tenha se perdido para sempre. Foi justamente essa ausência de conclusões definitivas que manteve o caso vivo. Para algumas pessoas, a explicação oficial era suficiente. Para outras, as contradições nunca foram totalmente esclarecidas. Entre uma posição e outra, surgiu um espaço ocupado por dúvidas que atravessaram décadas. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas sobre os acontecimentos daquela tarde. Talvez a questão que permanece ecoando seja mais ampla. O que aconteceu com o menino que representava a esperança? O que aconteceu com o jovem que havia conquistado reconhecimento internacional? O que aconteceu com alguém que parecia ter encontrado uma oportunidade rara de mudar sua realidade? Essas perguntas transformaram Fernando em símbolo de algo muito maior do que um caso policial. Sua história passou a representar os desafios enfrentados por milhares de jovens que crescem cercados por limitações econômicas e sociais. Pessoas que possuem talento, sonhos e potencial, mas encontram obstáculos difíceis de superar. Por isso, sua memória continua despertando emoção. Porque ela não fala apenas sobre uma morte. Ela fala sobre oportunidades perdidas. Sobre promessas interrompidas. Sobre caminhos que poderiam ter sido diferentes. E sobre uma sociedade que muitas vezes falha em proteger aqueles que mais precisam de apoio. Hoje, quando o nome Fernando Ramos da Silva é mencionado, duas imagens costumam surgir ao mesmo tempo. A primeira é a do garoto que emocionou o país nas telas do cinema. A segunda é a do jovem cuja morte permanece cercada por controvérsias. Entre essas duas imagens existe uma vida inteira. Uma vida marcada por conquistas inesperadas, dificuldades profundas e perguntas que talvez jamais sejam respondidas completamente. E é justamente por isso que sua história continua sendo contada. Porque alguns casos não permanecem vivos apenas pela busca de respostas. Eles permanecem vivos porque revelam algo importante sobre a sociedade em que aconteceram.
Décadas depois, a pergunta ainda ecoa em reportagens, documentários e conversas sobre o caso. Quem matou Pichote? Talvez a resposta definitiva nunca seja conhecida por todos. Mas a história de Fernando Ramos da Silva continua existindo como um lembrete poderoso de que, por trás de cada manchete, existe uma pessoa real. Alguém com sonhos, medos, esperanças e uma trajetória que merece ser lembrada muito além das circunstâncias de sua morte. E enquanto o tempo segue avançando, sua memória continua ocupando um lugar único na história do cinema brasileiro e na memória daqueles que ainda procuram entender como a vida e a arte se cruzaram de forma tão trágica e inesquecível. Considerações finais. Ao olhar para a história de Fernando Ramos da Silva, é impossível não sentir uma profunda reflexão sobre os caminhos que a vida pode tomar. O garoto que saiu da periferia para se tornar o rosto de um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro carregava consigo sonhos, desafios e uma realidade muito mais complexa do que aquela que o público via nas telas. Sua trajetória continua despertando atenção porque vai muito além de um caso policial ou de uma carreira interrompida. Ela nos faz pensar sobre oportunidades, desigualdade, exclusão social e sobre quantos jovens talentosos acabam enfrentando obstáculos que parecem maiores do que eles próprios. A história de Fernando também nos lembra como algumas perguntas permanecem sem respostas definitivas, mesmo após décadas de investigações, reportagens e debates. Talvez nunca seja possível reconstruir com absoluta certeza todos os acontecimentos daquele agosto de 1987. Talvez algumas respostas tenham se perdido para sempre no tempo. Mas o que permanece vivo é a memória de um jovem que marcou o cinema nacional e cuja vida se transformou em um dos episódios mais simbólicos e discutidos da história recente do Brasil. Mais do que buscar culpados ou certezas absolutas, lembrar de Fernando Ramos da Silva é refletir sobre as circunstâncias que cercam milhares de jovens em situações semelhantes. É compreender que por trás de cada manchete existe uma vida real, uma família, sonhos interrompidos e histórias que merecem ser contadas com respeito e responsabilidade. E é justamente por isso que casos como este continuam despertando interesse tantos anos depois. Porque eles nos ajudam a entender não apenas o passado, mas também questões que ainda fazem parte do presente. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião sobre este caso e sobre as perguntas que permanecem sem resposta até hoje. Sua participação ajuda a manter viva a memória dessas histórias e amplia o debate sobre temas que continuam relevantes para a nossa sociedade. E se você gosta de documentários, investigações históricas e casos reais narrados com profundidade e respeito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo com outras pessoas interessadas no tema e ajude o canal a continuar trazendo histórias que marcaram o Brasil e o mundo. Nos vemos no próximo caso. Até a próxima!